Bom, boa noite a todos. Eu estou aqui num papel só para apresentar para vocês uma proposta que a Prefeitura vai fazer a essa Casa de Leis sobre autorização para um financiamento da construção do novo Paço e a nova Câmara Municipal. O que tem na mão de vocês, que eu entreguei agora, é um modelo explicando o plano, que é o PMAT, que é o Plano de Modernização da Administração Tributária, e junto com ele a minuta de lei autorizativa para esse determinado fim. Tá? No caso aqui, o PMAT existem hoje junto com o BNDES e a Secretaria de Tesouro Nacional, onde financia os municípios para a construção de reforma e ampliação de novo Paço. E dentro dessa proposta que a Prefeitura vai fazer, primeiramente nós estamos numa fase de estudo sobre o valor que vai obter desse financiamento. Aí já está explicado nesse informativo de vocês que a Prefeitura ela pode financiar até 20 milhões de reais para a construção disso, que não vai ser o nosso caso, é claro. Vai ser feito um estudo sobre a metragem que será construída juntamente com a Câmara Municipal, para que a gente possa fazer a proposta do valor correto a essa Casa de Leis para posterior apreciação. Isso já feito por vários municípios, assim, por uma pesquisa que qualquer um dos vereadores queiram fazer na internet, já consegue ver bastante material sobre isso. E a gente só está colocando isso aqui para vocês, para que possa ter uma noção do que está acontecendo. Tendo em vista de alguma preocupação já do presidente da Câmara quanto à situação do prédio aqui, de algumas rachaduras, que vocês mesmos já conhecem isso, ele pediu uma avaliação estrutural do prédio junto ao Corpo de Bombeiros, que no momento respondeu que precisa que tenha um profissional habilitado, um engenheiro, para fazer a avaliação estrutural do imóvel. E já é passando para vocês que a Prefeitura, o presidente procurou a Prefeitura para que efetuasse esse laudo. Só que o município não possui engenheiro estrutural no seu quadro de funcionários que possa fazer essa avaliação. Segundo informações que a gente tira de mercado, esse é um serviço que vai custar em torno de 20 mil reais a essa Casa de Leis para que ele possa fazer essa avaliação. Após essa avaliação será feito, a Prefeitura se propõe a colocar ajuda a essa Casa de Leis para que elabore o projeto do Corpo de Bombeiros e etc., se for o caso. No caso, o prédio do município, ele não tem condições de receber o AVCB, que seria o alvará de Corpo de Bombeiros. Por sua estrutura antiga, já não conseguir ter amparo mais para que isso possa ser feito. Então, se torna primordial a construção de um novo Paço Municipal. Então, por isso que a gente já está colocando essa ideia aí, propondo, vai ser enviado para essa casa uma lei propondo já o valor. Por isso que está essa prévia avaliação, para que vocês possam ter uma noção do que o município está pretendendo fazer. E nos colocamos à disposição, o Departamento de Engenharia, a Secretaria de Planejamento, o próprio prefeito, para que a gente possa conseguir esse feito para o município que tanta gente vai precisar. E também cumprir com a legislação, porque já fomos notificados acerca de que a gente providencia o AVCB de todos os prédios públicos. E, consequentemente, nós já estamos providenciando os das escolas, que a própria Secretaria de Educação já está atenta a isso. E a essa casa vai precisar desse mesmo procedimento, que nesse momento esse prédio também não tem condições de atender às exigências legais do Corpo de Bombeiros. Então, a providência ela é necessária, e a gente só vai conseguir isso através da união do Poder Executivo e o Legislativo, para que a gente possa conseguir obedecer à legislação quanto aos fatos. Então, já coloco e quero deixar frisado que a Secretaria de Planejamento e o Departamento de Engenharia está à disposição para esclarecer qualquer dúvida, receber opiniões, para que a gente possa chegar num consenso disso. Obrigado, boa noite.
Sob a proteção de Deus, o grande arquiteto do universo, declara aberta a audiência pública para discussão do projeto de lei do Plano Plurianual no município de Cerqueira César para o quadriênio de 2014-2017. Bem, o Plano Plurianual, o PPA, é um instrumento legal de planejamento que orienta as peças orçamentárias anuais, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um prazo de 4 anos, perfazendo 3 anos de uma gestão administrativa e ainda o primeiro ano da gestão seguinte. Eu convoco o contador da Prefeitura Municipal, o senhor Douglas Zaratini, para explicar resumidamente as metas e as prioridades da administração pública municipal, bem como os programas e ações de governo que o projeto do PPA 2014-2017 vai atingir. Bom, boa noite a todos. Vou tentar explanar um pouquinho como se dá a metodologia de elaboração do PPA, de maneira técnica um pouco. Qualquer dúvida, peço aí que estejam questionando. O início de qualquer trabalho de elaboração do PPA e de qualquer orçamento se dá com a previsão de quanto se teria de receita para o período em questão. O período em questão aqui é 2014 a 2017. Para fazer o estudo de receita disponível para esses exercícios, a gente usa a metodologia de pegar os 3 últimos exercícios, mais o em execução, e mensurar para os próximos 3, de acordo com o índice que foi calculado. Então, a Prefeitura, a gente pegou desde 2010, ou a arrecadação de 2010, calculando com a média de inflação, para fazer uma correção aí no valor também, e apurou-se um crescimento de receita de 10,78. Com esse valor de 10,78 percentual, a gente começa a aplicar com base no que está previsto agora para 2013. Inicialmente, a gente tinha um orçamento aí de 67 milhões para 2013, mas com a nova correção de valor, reestimativa de receita, a gente chegou a um valor um pouquinho menor. Um pouquinho melhor, de 44 milhões. Então, a gente teve pouco mais de 20 milhões aí de perspectiva de receita. Com base nesses 44 milhões, a gente faz a projeção aí para os próximos 4 anos de receita. Antes de começar a fazer o IPPA, é importante fazer o orçamento do ano posterior, porque é o orçamento que a gente vai começar a trabalhar o ano que vem, que vai dar diretriz para elaborar os próximos 3 anos do PPA, que seria 2015 a 2017. Então, até pediria apreciação primeiro do projeto de lei, a Lei Orçamentária Anual, que vai ditar o orçamento para o ano que vem, antes de se pensar em estar trabalhando o PPA, a aprovação do PPA. O orçamento 2014, dentro da estimativa de receita, a gente tentou trazer uma receita mais próxima da realidade. Como eu disse, 2013, previsão de 67 milhões. Claro que algumas receitas são vinculadas a alguns convênios, que por enquanto não ocorreram, mas a tendência é que a gente tenha uma boa queda de arrecadação desses 67 milhões. Então, a gente trouxe uma realidade mais próxima e chegou a um valor para 2014 de 57 milhões. 57 milhões 787 mil. Desses 57 milhões, 52 para a Prefeitura Municipal e Câmara Municipal, que vão administração direta, e quase 5 milhões para o Instituto de Previdência, que é a administração indireta. Então, Prefeitura e Câmara Municipal têm os 52 milhões para trabalhar. A gente destina a parte, acaba sobrando pouco mais de 50 milhões para a Prefeitura Municipal. Com base nesses 50 milhões, foi feita a alocação de despesa, de acordo com as necessidades de cada setor e também das obrigações aí de despesas fixas que cada setor tem. A gente tentou trabalhar com baixa receita de capital,
trabalhar só com os convênios já firmados em 2013, com previsão para 2014, deixar os convênios que vierem a ocorrer para fazer suplementação por excesso de arrecadação. Então, a gente teria aumento de receita, de despesa para 2014, só se ocorrerem a firmação de convênio e a efetivação dos mesmos. A receita vinha entrar nos cofres públicos. Sim? Vou fazer uma pergunta já, Douglas, para não acumular tudo para o final. Quando você fala do 5 milhões reservado ao IPREM, seria só da dívida do próximo exercício ou da dívida que também foi parcelada estaria incluído nesses 5 milhões? Os 5 milhões é toda a arrecadação prevista para o Instituto de Previdência. Então, o que o Instituto de Previdência arrecada? Contribuição dos servidores, tem as receitas das aplicações financeiras que o Instituto tem, mais os parcelamentos, que estariam fora das contribuições dos servidores. Então, dentro dessa estimativa, se chegou a um valor de 4.977.000 de previsão de receita para o Instituto de Previdência. E daí entraria mais os pagamentos, que é o repasse da Prefeitura para pagamento da parte patronal. Sim. Mais a contribuição do servidor, a contribuição patronal, os parcelamentos em andamento e mais as receitas de aplicação financeira. Como todo o dinheiro está aplicado, tem ali pouco, se a gente for pegar o valor, a aplicação financeira só no Instituto, quase R$559 mil. Então, tem quase 600 mil só das aplicações financeiras. Correto. Então, as despesas com pagamento de parcelamento não vão sair desses 52 milhões. Ele já não, esse vai estar comprometido com parte, tem uma unidade orçamentária própria para pagamento das despesas com parcelamentos. Então, a receita que a Prefeitura vai arrecadar, parte dela está comprometida também na receita que o Instituto vai estar recebendo. Então, dá para você estimar mais ou menos qual seria a receita. Não precisa ser exato, claro, você não está. Mas a receita que sobraria para o município, como você disse, município e Câmara, após a dedução desse compromisso já firmado com parcelamento com o IPREM? Eu tenho o valor que a Prefeitura Municipal e a Câmara passaria, que seria a contribuição patronal dos servidores, mais os parcelamentos. 2.414, então quase 2,5 milhões, que seria a contribuição. Isso, sobraria menos de 50. Por aí que porque eu tenho um pouco mais de 50, então quer dizer, eu teria ali 47, quase 48 milhões. Não comprometido, né? Então, findo a elaboração do orçamento para 2014, a gente começa a pensar no que vai ser o PPA. O PPA desse ano que a gente está apresentando seria um PPA de continuidade dos programas e projetos que estão sendo desenvolvidos em 2014. Então, com base no que foi planejado, de acordo com cada secretaria, cada unidade sementária, se projetou uma evolução lá nas despesas para 2015 a 2017, baseado no que se está planejando para 2014. Ok? Só para confirmar. E essa despesa, se ela foi baseada na arrecadação prevista, foi baseada nesse 52 ou foi baseado já deduzido o compromisso que ele tem com o IPREM? Não, a gente tem as despesas, tem itens de despesas próprios para pagamento das contribuições. Então, parte dessa receita vai estar entrando lá no cálculo de despesa com o pessoal, que já é destinado ao Instituto, baseado em índices aí de cálculo de porcentagem aí de cada unidade. Okay? Então, o PPA ele vem trazer aí o plano, que é planejamento estratégico para os próximos 4 anos. Né? A gente também está apresentando uma alteração na LDO. Já tinha até comentado anteriormente com o Vicente. A alteração da LDO ela vem trazer só adequação nesse novo cálculo de receita que a gente está apresentando. Inicialmente, a gente tinha uma receita prevista aí, de 57 milhões, que foi encaminhada na LDO anterior. Nessa nova estimativa,
a gente teve uma boa redução na receita da prefeitura, uma readequação e um aumento na receita do Instituto de Previdência. Então, com base nesse novo estudo de receita, necessitou-se fazer uma adequação no que era a LDO anterior. A LDO, a alteração dela ocorre só nessa alteração de valor do novo cálculo de receita para 2014. A LOA, então, está sendo apresentada aí como estimativa de aplicação de despesa para o exercício seguinte. Oi? Algum questionamento? Bem, a palavra está aberta para quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, até alguma sugestão, tanto para os vereadores como para a plateia. Só um minuto, só para complementar, a LDO eu queria passar só o que está sendo planejado, que seria as aplicações efetivas do governo, Poder Executivo, para o exercício seguinte. A gente tem educação, que seria mínimo de 25% de aplicação. Está lá a previsão, 27,08% de aplicação dos recursos próprios, mais recursos do Fundeb e recursos vinculados. Fundeb, o 100%, né? Isso vão estar todos os anexos da LOA, para quem os vereadores quiserem acompanhar. Na saúde, é que o meu não está por anexo. São no final, os últimos anexos. Na saúde está se aplicando, o mínimo seria os 15% de aplicação. Saúde, 28,23% de aplicação para 2014. 28%. Na verdade, saúde, o que tiver dinheiro, vai, né? Assistência social, que não tem mínimo de aplicação, para o ano que vem, 6,68% de aplicação. E gastos com pessoal, que seria o máximo 54%, né? Para 2014, 48,27%. Douglas, hoje qual é o percentual do gasto com pessoal? Hoje, até quem quiser, na sexta-feira sai a publicação do segundo quadrimestre, vai estar lá o índice, 52,90. Para quem quiser contar a publicação no jornal de sexta-feira. Sim? Sempre uma curiosidade. Esse matemática não está fechando. 28 na saúde, 27 na educação, 52, quase 53. Não bate. 52, 53 o quê? Na despesa da folha. Ah, sim. Só então que passa de 100%. Nesses 28 da educação e 28 da saúde, entra também a folha de pagamento individual de cada setor. Então, na educação, nos 28, eu tenho o percentual que é parte de folha de pagamento. Então, quer dizer, se eu dizer para você que 48 de aplicação de folha de pagamento, só que tem parte que já está nos 28 da saúde e parte que está nos 28 da educação. Ah, tá. Então tá apropriando despesa de folha das secretarias junto com a... É porque existe um cálculo individual de cálculo de folha de pagamento, só que no cálculo da educação, como índice de aplicação, entra a folha de pagamento também. O pagamento de funcionário é considerado gasto, aplicação na educação, como acontece na saúde também. Aí sai do gasto de pessoal, então. Isso, daí diminuiria. Diminuiria, sim. Entendi. Só para voltar naquele exercício anterior que você disse que 52 milhões uns quebrados, tira 2 milhões e pouco, 2 milhões e 400 do IPREM. Isso. Então, na verdade, sobra quase, você falou 48, mas chega praticamente 50 milhões.
o ano que vem. Isso, só que eu tenho que tirar o que vai ser destinado à Câmara Municipal, que é 1.625. Que também sai desses 52 milhões da Prefeitura. Tá, mas vamos falar. O orçamento do município... Do município, 50 milhões praticamente. Isso. Certo? Que seria Câmara e Executivo. Isso. Já tirando os 2 milhões e 400 do IPREM. Que seria destinado ao IPREM. Obrigado. Gostaria de fazer uma colocação. O plano plurianual diz respeito à administração nos próximos 4 anos. 2014, 2015, 2016 e 2017, que é do próximo prefeito. E isso tem que estar baseado na proposta de governo apresentada pelo candidato vencedor. Todo mundo recebeu esse livrinho na casa dele, certo? Então a proposta tem que estar dentro desse livro aqui. E agora nós vamos procurar conferir com o representante da prefeitura aonde estão enquadrados essas propostas aqui. Eu não vou fazer questões aqui da área da educação e da área da saúde, que nós vamos organizar uma audiência pública específica para a educação, específica para a saúde, certo? Então, eu vou perguntar aqui na primeira página desse livro, aqui da área de esporte, tem aqui na proposta do prefeito, reformar o ginásio de esporte professor José Denis Lanças, para que o principal ginásio de esporte da cidade possa voltar a sediar eventos importantes, como a Copa TV Tem e Copa Record. Eu quero saber onde que está aqui, no PPA, dos 4 anos, essa verba para fazer a reforma desse ginásio de esporte. Isso. Então, o PPA ele não vem trazer cada programa, cada atividade individualizado que foi previsto pelo Executivo. Ele vem trazer de uma forma mais abrangente para poder se executar todas as atividades envolvidas. Porque se eu colocar no meu PPA que lá obras e instalações do esporte e lazer, eu vou executar a cobertura de uma quadra, eu fico vinculado a só fazer aquele programa para os próximos 4 anos. Então, a gente tenta trazer de uma forma mais abrangente, porque se exigir a oportunidade de firmar um convênio para executar outros tipos de atividade, outro tipo de projeto, vai poder ser executado. Então, eu tenho lá, no programa 26, que eu não, o anexo de vocês da lei está diferente, que é promovendo o esporte e o lazer. Então, nesse programa 26, eu posso abranger todas as ações voltadas para esporte e lazer que o Executivo esteja determinado a fazer. Foi estipulado lá em obras e instalações para 2014 135 mil, né? Elevando para 148 2015, 164 2016, 181 2017. Então, para a área de esporte e lazer, nesses 4 anos, deu um total de quanto? Eu não tenho uma soma aqui, mas daria pouco mais de R$500 mil. Isso daí tem que implantar a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, iniciar grupo de ginástica e caminhada, realizar eventos destinados a grupo de terceira idade, implantar o programa de atletismo para todos, implantar o programa de esporte e recreação, reforma do ginásio José Denis, melhoria do centro de lazer do bairro 9 de Julho, criar uma parceria com o Cerqueira Sérgio Futebol Clube, construção de uma quadra de vôlei de areia, melhoria do centro de lazer do bairro São Lucas, término da reforma da área de lazer dos bairros Jardim Esmeralda, construção de parques, construção de quadras poliesportiva, reformulação do clube de bocha, continuidade dos projetos, implantar o programa Melhor Idade e construir a Praça da Juventude. Isso. Isso é o que está na proposta. Seria obras aí de bem mais de R$1 milhão, né? Só que eu não poderia colocar no meu orçamento vigente para os próximos anos todas as obras e todas as execuções que estão destinadas a ele, os seus valores totais. Por quê? Porque senão eu teria um PPA de 110 milhões para 2014, 120 milhões, ia só aumentando o valor da minha receita, consequentemente de minha despesa. Então, vocês, Câmara Municipal, estariam autorizando o Executivo a gastar um alto valor, que isso depende muito da firmação de convênios. Então, a gente cria a unidade orçamentária vigente para, caso venha ocorrer uma firmação de convênio, se faz a suplementação por excesso de arrecadação, que não estava previsto, mas como se efetivou, eu tenho autonomia de criar o excesso de arrecadação e aumentar a dotação orçamentária.
Eu só quero saber se a hora de elaborar o PPA foi levada em consideração essas propostas. Sim, leva-se em consideração para constar a unidade orçamentária para ele poder executar todos os programas que foram definidos. Aí gostaria de saber se o responsável pela área de esporte e lazer contribuiu para essa elaboração desse PPA. Quem contribuiu de forma geral foi assistente social, saúde e educação, e os outros setores foram respondidos pelo próprio secretário de planejamento, que no caso o Vladimir. Ele que se encarregou de trabalhar os outros. Se ele teve comunicação com os demais setores, até ele não está aí para comunicar, eu não sei se ele... Contato direto tive com a assistência social, educação e saúde, que me mandou documento fornecendo os dados para a elaboração do orçamento. Agora, os demais setores ficam a cargo do secretário de administração e planejamento. Porque essas propostas aqui estão registradas na lei eleitoral. O que eu disse para o senhor, a gente trabalha de criar unidade orçamentária e item de despesa para todas as despesas. Por isso que a gente faz de forma abrangente o programa. Porque eu não posso falar que o programa meu é a construção de uma quadra poliesportiva, porque senão eu fico vinculado a executar somente aquela obra. Ou criar um programa para cada unidade. A gente tem no PPA, são 29 ou 30? São 28, 29... São 30 programas. Então, se eu fosse incluir cada obra aí de forma individualizada, eu teria aí pouco mais de 200, 300 programas, que aumentaria em muito o meu orçamento, que seria desnecessário. Ok? Cláudia, microfone. No seu planejamento, quantos por cento está na folha de pagamento? Em quanto está abrangendo para os 4 anos? Aí? Então, o percentual que a gente tem que se atentar de gasto de folha de pagamento é para o orçamento posterior, que seria 2014. Foi feita-se uma elevação de acordo com a elevação de receita. Como eu disse, eu fiz o cálculo de estimativa de receita, deu 10,78 de elevação nos próximos anos. Nessa mesma metodologia eu utilizei para aumentar a folha de pagamento. Então, ou seja, minha folha de pagamento ficaria no mesmo índice, porque eu aumentei receita na mesma proporção que eu aumentei a despesa. Então, ficaria no mesmo 48 e alguns quebradinhos ali. Na verdade, 52, quase 53. Esse é o número que você passou agora, que está acontecendo em 2013. A minha sugestão, como ouvinte aqui, como cidadão e como administrador, eu vou registrar isso aqui, porque eu acho um absurdo a prefeitura trabalhar com esse número. Não deveria passar de 45%, embora a lei permita até 54%. É impossível trabalhar com a verba tão apertada, com tanta necessidade que o município tem. Fica registrado aqui, eu acho que a administração deveria trabalhar em enxugar os quadros, mas segurar a folha de pagamento, porque senão fica com uma margem muito pequena do orçamento para investir na melhoria da nossa cidade. Com certeza. Hoje, mais da metade da arrecadação da prefeitura está comprometida com folha de pagamento. Isso. A gente tem muitos custos diretos na administração e acaba ficando pouco para se investir na cidade. Com certeza. Na realidade, para investimento sobra muito pouco, né? Ou quase nada, né? Janir, praticamente o prefeito faz obras e faz alguma coisa na cidade quando ele vai pedir dinheiro fora. Porque o orçamento fica mais do que 100% comprometido. Então, depende-se sempre de... César, de novo, eu acho que os vereadores, as secretarias, acho que todos deviam se juntar. É um trabalho é difícil, porque é um trabalho político ruim, mas deveria se fazer enxugar o quadro de funcionários de todas as áreas. Não é inadmissível trabalhar. Gente, você tira 100%, você tira 53% de folha de pagamento, que é o que está dando aí, 52% e pouco, quase 53%, sobra 47%. Vamos falar 47%. Se você tirar os 25% da educação, 15% da saúde. Gente,
Vai trabalhar com qual verba? Então é isso, tem que reduzir folha de pagamento. Eu acho que é o momento de discutir no orçamento quadrianual e juntar forças. Ainda vendo aqui que, segundo a explanação do Douglas, que o investimento da saúde seria no mínimo de 15, está se investindo 28 e ainda não está satisfazendo, né? Isso, é o 28 está previsto. Tá se Mas mantendo. hoje está bem mais de 15 também, né? O investimento de hoje na saúde Está é bem se mais de 15. mantendo nessa mesma média aí. De 28, né? De 25% a 30%. É porque a saúde é um problema sério, né? Na educação parece que é uma verba mais destinada, né? A educação Então, tem recursos próprios ali que daria. Já vive mais tranquilo. A população está insatisfeita com... Por isso, a nossa Santa Casa está na UTI. O posto de atendimento de saúde dos bairros, ele não tem recurso para atender e todo mundo criticando. Mas não tem jeito. Se não houver um aperto, reduzir folha de pagamento para que sobre mais dinheiro para trabalhar, fica impossível. Eu falei 15% que é no mínimo, mas se você juntar aí o que está gastando hoje, não sobra. Gente, não sobra 2% para investir. Você põe 28 mais 27, são 55. Você põe 53, né? Eu poderia... É lógico que aí ultrapassa porque tem folha de pagamento embutido na educação. Mas, gente, se você for ver, não sobra 2% do orçamento para se trabalhar na melhoria do município. Eu estou falando aí nós estamos deixando uma área importantíssima, que é a segurança da nossa cidade. Tá? Deus dará. Gente, vamos pegando muito mais. Nós não se investe nada na segurança. Porque não tem. A nossa cidade piorou muito em termos de qualidade, de visual, de aparência. Mas por quê? Não tem, não adianta criticar a administração. Eu estou criticando o sistema. E eu acho que todos tinham que se envolver. Não dá para fazer milagre. Envolvendo 53% do orçamento com folha de pagamento, não dá para fazer, não dá para trabalhar. É impossível. Fazendo uma colocação aqui, a respeito da saúde, o que a gente percebe, sem ainda comprovar, é que está havendo uma gestão não satisfatória, principalmente em relação ao pronto-socorro. Porque a prefeitura repassa lá, todo mês, para pagar 2 médicos plantonistas 24 horas. E já aconteceu na Santa Casa não ter nenhum médico. Já aconteceu. Mas a prefeitura repassa. Então está havendo problema, a Câmara já está fazendo levantamentos. Se surgir menos fatos que comprovem alguma irregularidade, certamente a Câmara Municipal vai formar uma comissão especial de inquérito para apurar. Eu acredito que até o final de outubro, novembro, o pronto-socorro vai estar melhorando, porque a Câmara vai estar atenta lá e em cima disso daí. Então, em termos de saúde, eu acredito que é o ponto nevrálgico do atual prefeito. Acho que o problema da gestão da saúde está deixando a desejar, em Cerqueira César. Não só lá, como em outros setores. Eu vejo, por exemplo, lá no posto de saúde, tem 4 funcionários para atender os pacientes. Cada um atende um setor. Tem hora que às vezes tem 3 que estão paradas e chega um paciente lá, mas é do setor daquela que saiu. As outras não atendem. Lá tem mais gente lá também do que paciente naquele posto de saúde, que a gente percebe. Bom, mas isso quem tem que tomar as providências é o seu prefeito. Não compete a Câmara lá dizer para ele como que ele tem que fazer. É ele que tem que tomar consciência que ele acha que ele deve fazer. Mas, em relação a esse fato, eu acredito que com as medidas que a Câmara vai tomar a respeito aí, eu acredito que até reduz os custos com a saúde no próximo ano.
Douglas, com relação a quando há uma certa... A Câmara vem aí na gestão do Vicente Pavan, nosso presidente, fazendo uma gestão enxuta. Você deve ter percebido, como contador, que a casa tem devolvido recursos, né, para a municipalidade. Esses recursos, eles, com certeza, que a gente percebe que o prefeito tem utilizado boa parte dele na área da saúde, esses recursos têm contribuído para que esse percentual aumente, né, que o executivo tem utilizado. Quando você fala em 28%, boa parte dele foi referente à economia dessa casa. Está correto? Sim, até porque Só um minutinho, Douglas, fazer uma correção. Aqui não é administração, com todo o respeito, não é administração do Vicente. A mesa da Câmara é composta por esses 3 vereadores que estão aqui e mais o Ismael. Mas aqui a administração é feita pelo Poder Legislativo, por todos os vereadores e por todos os funcionários. Eu só tomo decisões quando é coisas burocráticas, porque quando tem que tomar uma decisão, eu sempre convoco os colegas aqui para tomar essas decisões. Então, não é a administração minha. Se a administração da Câmara está boa, satisfatória, é a administração de todos nós vereadores, de todos nós funcionários. Se o dia que ela vai ser criticada por não estar boa, também nós vamos pagar o pato por não estar boa todos. Só isso que eu queria dizer. Então, a aplicação da devolução que vocês fazem, tanto na saúde, na educação ou qualquer outro setor, ele ajuda em muito a elevação do percentual. Eu não sei dizer se esse percentual já está, do fechamento do último quadrimestre, que eu falei os 28%, próximo aos 28% ali, se ele já está entrando no cálculo da compra que foi efetuado pela prefeitura. Não tenho certeza, porque eu não sei se já foi processada a despesa. Acredito que sim, porque até o veículo já chegou. Okay? Como que a gente faz o cálculo de aplicação na saúde? A gente apura tudo que teve de despesa no período e apura tudo que teve de receita própria. Daí faz o percentual. Quando vocês devolvem um recurso, esse recurso não entra como receita. Então, eu tive uma elevação na despesa sem ter elevação na receita. Então, consequentemente, vai ajudar a elevação do percentual aí sim. Porque ele já entrou como receita num outro período, né? Ele entra como uma operação intra. Isso, que seria só a devolução. Então, não entra como receita para a prefeitura. Ele volta como recurso porque a prefeitura já arrecadou esse dinheiro num outro período. Ele repassou para vocês. Por isso que o prefeito tem o livre-arbítrio de decidir para que setor que ele vai aplicar. Com certeza. Ele vai ver onde é a maior necessidade. Porque é uma receita livre, né? Ela não é amarrada como as demais, que é 25% da educação, 15% da saúde, né? Sim. Ô Douglas, quanto está reservado aqui para as metas para a área social dos 4 próximos anos? Que o prefeito aqui propôs apoio e incentivo visando a manutenção das entidades assistenciais, a PAIC, a PAI e outras, apoio às ONGs, a ampliação do CRAS, construção da casa de abrigo, construção da sede própria do programa Frutos da Terra, construção da casa de repouso, programa de melhoria da moradia carentes, melhoria dos programas assistenciais municipais, implantar programa da melhor idade, investimento em atividades do projeto socioeducativo e criação de programas de apoio às crianças e mulheres vítimas de violência. Quanto está reservado aí para isto? Essa entraria na unidade orçamentária, que seria assistência social, né? Assistência social. Correto. É dividido em 3... Oi? Ela é dividida em 3 programas, que seria a promoção social, que esse é os recursos próprios que são aplicados à assistência social, que se a gente for somar aí, vai dar vai dar quase uns 9 milhões de reais para o quadriênio, né? A coordenação do fundo, que esses são os convênios que o Executivo firma com o Estado e a União para aplicação de recursos da assistência social. Daria pouco mais de 800 mil aí. E a do Fundo Municipal de Infância e Juventude, que é aquele destinado à criança e ao adolescente, que eu tenho aí também uns 900 mil. Então, eu disse que eu tenho
são 8. Tem quase 10 milhões destinados aí à assistência social no próximo quadriênio. Que eu tô... Então, esse é destinado tanto dos recursos próprios quanto dos... Isso. Considerando esses valores, é possível atender todas as suas necessidades aqui. E aqui tem novas metas para a área de cultura e turismo. Criação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, incentivo ao ecoturismo, manutenção de melhorias de acesso às cachoeiras existentes, empenho total na elaboração de um novo projeto para viabilizar o tipo de distância turística no município, ampliação da biblioteca pública, implantação de um centro cultural, remodelação da banda musical, parceria com entidades públicas, criação de festivais, Festival Estadual de Teatro. Quanto está reservado para esse setor? Cultura é o setor que a gente tem menos investimento hoje na administração. É o programa 15, promovendo a cultura, ele vai estar destinando aí pouco mais de 2 milhões por quadriênio. Seria começando em 505 para 2014 e finalizando em 680 mil lá em 2017. Então daria aí 2 milhões e meio por quadriênio. Agora aqui tem metas da área de obras de serviço público. Conclusão da rodovia Castelo Branco, construção da agência do INSS, programa de doação de terrenos. Programa de doação de terreno, tem específico aí no PPA? Doação de terrenos? É, para construção de casas populares. Tem o desenvolvimento urbano, que seria o projeto, que é o projeto 21. Qual o valor que tem aí? Eu vou ter... Começa em pouco mais de 4 milhões, termina em 5.900, vou ter quase 20 milhões aí para o quadriênio. Por isso daí tem construção de um novo distrito industrial, remodelação e melhoria do DAI, construção de um poço artesiano no bairro Serrinha, infraestrutura no bairro Santos Neves, construção da Praça da Bíblia, asfalto da vicinal do bairro Três Ranchos, ligação do Jardim Primavera, reformulação da pavimentação da JJ Esteve, remodelação da rua Adolfo Mazza Júnior, construção de novos reservatórios, novos postos artesianos, construção e reforma de áreas de lazer, construção de guaritas nos bairros da cidade, construção de centro de lazer recreativo, aprimorar os processos de informatização, melhoria nas placas de sinalização, recuperação das vias vicinais, acelerar os processos para a recuperação imediata das rodovias, implantação da internet gratuita municipal, melhoria de manutenção do serviço de telefonia móvel, modernização do serviço de retransmissão de sinais de TV, parece que isso já foi cumprido, adequação do portal da transparência. Esses são mais ou menos 20 milhões. É que aqui também vem muitas emendas parlamentares para acrescentar, ou as emendas já estão incluídas aí? Não, as emendas não. Não estão, né? Eu falei, a gente tentou trazer o orçamento com a realidade que está acontecendo. Então vai depender muito de firmar novos convênios para estar aumentando a receita e aumentar esse índice de aplicação de cada programa aqui. Se a gente for visualizar, a gente vê que boa parte do que estava previsto no programa está comprometido com manutenção geral do setor, que seriam consideradas despesas fixas do setor, que seria folha de pagamento, contratação de compra de material de consumo, e o serviço terceiro seriam despesas fixas do setor, para a manutenção no geral. Então, o que fica reservado depois para investimentos em infraestrutura e tudo mais, fica um pouco comprometido. Então, o que vai ter que correr? Ou vincular novos convênios que vão estar sendo firmados, ou comprometer parte dessa despesa aí, reduzir essa despesa e estar repassando para investimento. Já tem convênio firmado que está nesse orçamento? Sim, não, só para 2014. Se você visualizar, tem todos os convênios que estavam firmados até agosto, no orçamento de 2014. Então, mas esses que já estão... esse dinheiro não existe aqui ainda. Não, já não foi existe. Firmado. Mas ele está entrando nos próximos orçamentos? Oi?
Então, mas ele entra como previsão para os próximos orçamentos dos próximos anos? Isso. O que a gente leva em consideração na hora de colocar os convênios firmados aqui? Os convênios que já estão firmados e ainda não vieram receita. Porque existe a probabilidade dele chegar ou esse final de ano ou chegar o ano que vem. A execução dessa despesa vai ser o ano que vem. Então, se eu firmo um convênio, por exemplo, vamos pegar um convênio lá que está no orçamento 2014. Ó, reforma do posto de saúde, Dr. Alex Paulo Picanso, que é a toca do telhado. Está se estimado 50 mil, que é esse convênio. É um convênio de 90 mil, está com previsão de parte já entrar esse ano, inclusive uma parte já entrou, e o resto vai ficar para o ano que vem. Então, eu previ esse restante para o ano que vem. Por quê? Porque ele vai chegar o ano que vem e vai executar a despesa o ano que vem. Então, eu preciso de receita e preciso de despesa. Na verdade, eu preciso de despesa. Então, eu vou ter que criar a receita para Mas, então, isso. especificamente aquele convênio do tratamento de água, o que é? De 5 milhões lá. Programa Água Limpa. Então, esse convênio estava programado para esse ano? Isso, não. O convênio ele estava programado para começar esse ano. Ele é um convênio de 8 milhões e alguma coisa. Certo. 3 milhões para 2013, 5 milhões para 2014 e o restante para 2015. Então, não se executou nada até o momento. Então, provavelmente vai ficar para o ano que vem. O ano que vem eu só tenho 5 milhões para despesa. Se caso vir toda a receita para o ano que vem executar toda a obra, vai precisar se aumentar essa despesa. Daí eu vou ter que fazer uma suplementação por excesso de arrecadação dentro do convênio. O convênio veio a maior, eu tenho que pagar o fornecedor porque ele executou a despesa. Então, como existe recurso, eu aumento a minha despesa por excesso de arrecadação. Então, está previsto 5 milhões, porque é o que está no cronograma do setor de engenharia. Mas só que era para ter começado em julho já ter receita. Até o momento não existe receita, não existe despesa. E, Douglas, esse daí, a municipalidade ela entra só com a contrapartida em todos esses convênios firmados, né? Isso. Alguns convênios, na hora de firmar, eles exigem contrapartida. O Água Limpa é um que não exigiu contrapartida. Daí entraria como recurso próprio, né? Daí a administração vai ter que tirar lá de arrecadação de IPTU, de água, para estar quitando essa contrapartida. Porque a maioria das emendas parlamentares ela é vinculada a uma contrapartida, isso, né? Ali 10%, 15%, de acordo com o que for contratado lá. Ô Douglas, por favor, essa verba da Gol de Tratamento já constou no orçamento desse ano ou não? Sim, a gente tinha previsto que era inicialmente 11 milhões, foi feita uma alteração no planejamento de 2012, incluído pouco mais de 500 mil, 10 milhões ficou para 2013, eu tenho pouco mais de 10 milhões para 2013, que era a estimativa de estar executando tudo, começando no ano passado e executar esse ano. Teve atraso na licitação, processo licitatório e tudo mais, por enquanto, mas já estava previsto desde 2012. Mas é uma verba de convênio, né? De convênio, totalmente convênio. Eu gostaria de convidar a vereadora de Áreas, a Márcia, para que se sente aqui com a gente. Douglas, né, o nome? Sim. Senhor. Então, a pergunta é em relação ao esporte. Essa verba que você falou a respeito dos espaços esportivos que vai ser construído, tá? A verba para o ano que vem. Está incluído já eventos, materiais esportivos, campeonatos a serem disputados nesta verba que você repassou? Você fala só 2014, isso. Então, 2014 no
Vamos ver aqui só esporte e lazer. Esporte e lazer. Para 2014, R$ 365 mil. O que é esses 365 mil reais? Isso. Você viu quanto aí? É que você tinha falado, acho que são 160 mil, não era isso? Para infraestrutura na parte do espaço esportivo? Isso, que é infraestrutura, 135 mil, que eu tinha falado PPA, né? Agora a gente está falando de execução de orçamento para 2014. 365 mil total. Isso. Você perguntou dos realização de evento e tudo mais, né? Isso. Então, realização de evento, então eu teria manutenção geral do setor. Que eu tenho 3 classificações de despesa, no caso dentro do esporte e lazer. Obras e instalações, que seria construções, equipamentos e material permanente, e manutenção geral do setor, que entraria vencimentos e salários, material de consumo e serviço pessoa física, pessoa jurídica, que entraria aí os convênios que vão estar firmando para a realização de eventos, pagamento de despesas aí com realização do projeto aí em si. Então, um total de 365 mil. No manutenção dentro do setor, entraria só os 225. Então, o restante ficaria vinculado. Só um momento. O que está vendo, às vezes, os vereadores que estão procurando para se localizar a respeito do que você está falando, até se nós convocamos a audiência pública para falar do PPA. Nós vamos fazer uma outra audiência para falar sobre o orçamento, uma outra sobre o LOA. Então, os vereadores, nós estamos aqui munidos de cópias do PPA. É a audiência. Agora, o Douglas, ele está com o orçamento 2014, ele está com a LOA, está tudo ali destrinchando. Então, às vezes, ele fala alguma coisa do orçamento comparando com o que está no PPA. Então, às vezes, a gente não vai encontrar na nossa mesa aqui. Então, nós estamos... eu pediria para que o senhor fixasse mais no PPA, porque é o que nós estamos hoje, a audiência é para o PPA. Se nós for discutir os 3, nós vamos amanhecer aqui. É muita coisa. Então, hoje vamos tentar discutir o PPA, que nós vamos convocar o senhor novamente para uma próxima audiência pública, para discutir tanto o orçamento como a LOA, né? Sim. Então, se você olhar lá no PPA, também vai estar os 365. LOA, promovendo esporte e lazer. É que aqui o meu anexo é diferente. Promovendo... Vamos lá, 225. É que aqui ele está separado. 225 é só a manutenção geral do setor. E mais 135, que ele está separado. Não, tem um anexo que ele está tudo junto. Então, eu teria os 225 mil aí para estar executando os projetos aí do esporte e lazer, contando também com os gastos, vencimentos e salários de cada setor. Ok? 5 mil equipamentos e material permanente, né? Então, pela pergunta do Creiton, que tá junto com o Lucas aí, representando o esporte, né? O Creiton, para quem não sabe, é o estagiário. Aliás, está com um projeto legal aí para, não sei se vai contar aí com o apoio do município, para que as nossas crianças possam participar dos jogos em Águas de Lindóia. Depois você aproveita o microfone e comenta. Águas de Lindóia, onde terão participação de várias equipes, inclusive equipes do exterior. É um campeonato legal e um custo até que não é muito alto. Depois eu gostaria que os colegas dessem analisado no projeto. E agora, Douglas, com 5 mil só para
para investimentos em equipamentos. É por isso que o nosso esporte não consegue executar muita coisa, né? Isso. O que acontece? O Esporte Lazer ele só tinha um convênio firmado para 2014. Então eu não podia criar despesa maior do que eu tinha de receita. Que é construção de uma quadra poliesportiva, que é parte de receita que está prevista para o ano que vem. Está se prevendo só para 2014 uma sobra de R$20 mil. Então, esses R$20 mil é a única despesa que eu tinha para o esporte e lazer. Então, eram os R$20 mil que eu tinha de receita. Mesmo assim, foi aplicado 230, né? Que é 225 para... 140 mil, que é 135 para obras e mais 5 para equipamentos. Então, o que vai acontecer? A administração vai ter que sacrificar recursos próprios ou executar outros convênios para trazer mais recursos aí para a infraestrutura do esporte e lazer, né? E onde entraria, por exemplo, despesas de viagem, para participar desse tipo de... Manutenção geral do setor, que seria despesas, serviço pessoa jurídica, né? Que entra tudo com manutenção geral, que está os 225 mil aí. Mas aqui, na manutenção geral do setor, me desculpe, mas está R$25? Não, aí é 25%. Ah, 25%. Isso, que a gente tem que trabalhar com 100%. Percentual. Então a gente acaba aplicando que a gente vai aplicar o mesmo percentual para os mesmos anos. Não vai aplicar mais num ano e menos no outro. Não vai se priorizar um exercício ou outro. Então, trabalha uma média de aplicar mesma média dentro dos 4 exercícios aí. 25% do orçamento? Não, 25% do 100% que eu vou aplicar lá no esporte e lazer. Isso. Então, eu tenho 100% para aplicar no esporte e lazer, que seria um total. Então, eu vou dividir, que eu vou aplicar 25, 25, 25. Vou trabalhar de forma proporcional, na mesma proporção. Não vou aplicar mais num ano, aplicar menos em outro. Então, eu vou trabalhar dentro da normalidade. Ok? Algo mais? Nossas metas para a área do meio ambiente, implantação de novas políticas sustentáveis, introdução da educação ambiental nas escolas, repovoamento do Rio Paranapanema, construção da ciclovia ao acesso do Distrito Industrial e Parque Ecológico de Saltinho, implantação dos programas de coleta seletiva municipal, criação de um posto de fiscalização e controle ambiental, construção de uma usina de reciclagem de materiais sólidos, implantação do Plano Municipal de Arborização, incentivo aos programas de coleta e reutilização de águas pluviais em nosso município. Quanto tem de verba para esses daí nos próximos 4 anos? Então, eu tenho o programa 24, né? Valorizando o meio ambiente. A maioria desses programas são são de baixo custo, seria mais aplicação. Então, eu começaria com 691 em 2014 e fecharia com 929 lá em 2017. Então, menos de 1 milhão em cada exercício, teria aí pouco mais de 3,5 milhões nos próximos 4 anos de aplicação no meio ambiente. Mas aí entra repovoamento do Rio Paranapanema, não fica caro, introdução... Não, o programa... É suficiente, sim. O Água Limpa entra no conservação de água e esgoto e extração de água e esgoto, que é o programa 23. Que daí eu tenho para 2014 6 milhões, né, que é onde vai ter a maior aplicação no caso da obra, e diminuindo o próximo ano, daria pouco mais de 10 milhões aí. 12 milhões o quadriênio aí. O Janir levantou um problema do excesso de funcionários. Eu não sei se o Douglas poderia me responder. Eu saberia me dizer mais ou menos quantos funcionários municipais estão emprestados aos outros setores, principalmente do Estado, fórum, delegacia, por aí? Eu não saberia responder mesmo. Tem nem noção. Nem conhecimento. Então nós vamos fazer um requerimento na próxima sessão aí para saber. Obrigado. Só adiantar para o senhor presidente que são muitos, principalmente no fórum. A Fernanda pode confirmar aí, né?
no fórum acho que é o que ocupa mais funcionários, né? Fernanda, estamos precisando de um empréstimo de uma funcionária aqui. Será que você cede a Tamires para nós? Tá na Casa Abrigo. Se depender de você, não tem problema. Vamos ver com a Musa. Mais alguma pergunta? Boa noite, meu nome é Abel. Eu gostaria de entender aqui uma explicação sua. 2014, qual é o índice real que vai ser aplicado de reajuste para os funcionários? Somando 2 e 14, 15, 16, 17, qual será a soma total dessa valorização dos servidores? O que eu já tinha dito, como a gente calculou elevação da receita em 10,78, então a gente calcula também o aumento de folha de pagamento em até 10,78. E isso prorrogando para os próximos 4 anos. Isso é aumento, é a dotação. Ok? Então, dentro do mesmo percentual que eu tenho de elevação da receita. Porque se eu tenho uma elevação da receita, se essas receitas são executadas, eu tenho autonomia para estar aumentando a minha despesa com o pessoal também. No caso da base de receita corrente líquida lá. Oi? Não, é 10,78 ao ano. Isso. Ok? Então, se a receita vinha a ser efetivada, teria condições de aumentar a folha em até 10,78. Não quer dizer que seria aumento nos vencimentos do servidor. Que a administração pode usar de outra metodologia. Contratação de mais funcionários, compensar outro setor, pode usar. Então, quer dizer, a lei que vai dar a diretriz exata de quanto que teria de aumento poderia ser a LDO, que já não ocorreu, já não foi fixado percentual lá para aumento do gasto com pessoal, no caso de reajuste salarial, né? Ok. Uma estimativa em cima desse valor, desse índice? Do valor total? Eu tenho o anexo, que é que caso é o da LOA, volta lá na LOA. Então, eu estou estimando para 2014 pouco mais de 22 milhões de gasto com o pessoal. Então, eu teria na mesma proporção para os próximos anos, aumento de pouco mais de 10% aí. Então, aumentando aí em torno de 2 milhões aí ao ano. Gasto com o pessoal. Mais alguma pergunta? Senhor presidente? Aqui eu não sou presidente. Presidente é Não, presidente da Câmara, da sessão sou eu. Me respeite. Então. Apenas aqui nossas metas para a área de segurança e cidadania. Criação do Departamento Municipal de Segurança, instalação de função delegada, solicitar junto à Secretaria de Justiça do Estado aumento do efetivo policial, remodelação da iluminação pública. Sobre a iluminação pública, a nossa cidade está escura. Inclusive, nós vereadores aqui já nos propomos que todos os emendas que a gente conseguir para o setor de infraestrutura, a gente vai solicitar a fineza do senhor prefeito municipal que aplique essa verba na iluminação pública. Tem aí especificamente reservado para a área de segurança, mais precisamente da iluminação pública? Sim, a despesa com iluminação, no geral, ela vem lá do urbanismo, que aqui está denominado como Programa Desenvolvimento Urbano, que é o mesmo que vai dar infraestrutura de ruas, calçadas e tudo mais aí, entra como desenvolvimento urbano. Então, são ações para oferecer à comunidade todo o direito de infraestrutura urbana. No caso de segurança, entra nos serviços administrativos, que seria
a coordenação de serviços administrativos. E, se for vinculado ao trânsito, serviços de trânsito e fiscalização. É porque tudo indica que, a partir do próximo ano, o setor de iluminação pública vai passar a ser exclusivamente de responsabilidade da prefeitura, né? Sim. Quanto tem de verba reservado para os próximos 4 anos, dentro do plano plurianual? Isso, despesa com iluminação e tudo mais é exclusiva manutenção geral do setor. Então, aí eu começaria em 3.600.000 em 2014, 4 milhões em 2015, pouco mais de 4. Então, eu teria aí quase 20 milhões só de manutenção do setor. Não, quase uns 18 milhões só para manutenção do setor de desenvolvimento urbano. Então, toda a despesa... Não tem específico para iluminação pública. Não, é porque ele não é delimitado essencialmente como iluminação pública. E na Lua, o que tem para iluminação pública do ano próximo? Seria os 3.642. Só para iluminação pública? Não, manutenção do setor. Iluminação pública... Isso, serviço pessoa jurídica. Isso. Vamos ver. No meu projeto de vocês deve estar delimitado aí certinho quanto que é serviço pessoa jurídica. O meu também está geral. Os 3.600.000. Está lá LOA daí. Nós não estamos como eu disse, né? Nós não estamos com... Como a audiência é do PPA, nós não estamos munidos dos demais. Isso, então o meu anexo também não está delimitando o item de despesa específico. Cacilda não tem nada a perguntar, Cacilda? Pergunta da sua ONG aí. Tem que agradecer nada não, aqui nós cumprimos a obrigação. Não é verdade, mas vocês se empenharam muito para resolver o problema dos animais, né? Foi tudo muito rápido. Hoje eu já recebi o primeiro cheque para estar pagando a veterinária, que está há 2 meses trabalhando, né, sem receber. O Edson, do meio ambiente, está nos ajudando a adequar tudo lá, porque estava bastante largado, né? Estava assim, deixado para escanteio o canil. Então, parte elétrica, de manutenção, parte de hidráulica, telhado, estava tudo muito detonado. Eles estão ajudando a gente a consertar, né? E procurando adequar para dar um melhor tratamento para os animais. Então, eu acho que tudo está caminhando agora e eu acredito que para o próximo ano a gente vai estar com uma ONG modelo aqui em Cerqueira, já que nós temos tantas instituições modelo aqui em Cerqueira, eu acredito que a nossa ONG também vai ser modelo. Eu só tenho a agradecer a colaboração de todos. Embora a gente pretende, na próxima quinta-feira, marcar uma audiência pública só na área de educação, mas nós gostaríamos de ouvir algum comentário da secretária de Educação, a Fernanda. Boa noite a todos. Eu acho que é interessante, né, se fosse possível, separar, porque nós temos muitas coisas, né, professor, para analisar, muitas situações. Até nós estávamos comentando aqui a questão dos cargos, e, infelizmente, nós vamos aumentar muito, né, esse mínimo, né, que nós já atingimos, né, esse teto máximo, porque nós temos a implantação de mais uma creche no município, prevista para o ano que vem. Então, nós vamos desativar uma entidade filantrópica e vamos, né, implementar uma nova creche. Então, são 2. Se uma hoje nós já temos esse impacto alto na folha, que o Douglas sabe bem disso, que hoje nós, até de 2009 para cá, nós dobramos o número de funcionários da educação. Para o ano que vem, então, provavelmente com essa creche, nós vamos precisar muito do apoio de vocês, porque nós vamos precisar aumentar o número de cargos. Senão nós vamos deixar quase 200 crianças desatendidas.
Então, é uma situação muito delicada e nós temos que pensar bem nisso. Hoje nós tivemos uma reunião em Avaré para a elaboração do plano municipal, em parceria com a Anvapa. Né, quem pôde participar da reunião aqui pôde entender um pouco melhor como vai ser feito esse plano municipal, que é para 10 anos. E nós tivemos uma boa notícia, que, né, está tramitando no Congresso uma lei para desvincular a folha da educação da prefeitura, porque o maior índice, né, é da educação. Então, assim, a gente sabe que é uma dificuldade muito grande para o prefeito, mas para nós é uma necessidade. Hoje a Avaré paga em torno de R$20 mil por mês de multa por falta de vagas em creche. Então, nós não podemos correr esse risco, porque nós temos procuras, que todo mundo aqui tem contato com, né, com a população, sabe da dificuldade. Então, nós vamos ter que pensar de uma forma muito justa para que essas famílias não fiquem desatendidas, que não vai depender só da secretaria ou do prefeito, vai depender de todos nós. Né, até essa situação de, né, conscientizar para diminuir a folha, mas é uma necessidade. Eu vou aproveitar o ensejo e fazer uma pergunta à nossa secretária de Educação. Aliás, agradecer a presença, né? Que outros secretários poderiam estar presentes aqui. Mas, Fernanda, quando você fala da abertura da nova creche, a gente sabe da necessidade da criação de novos cargos. Agora, com essa previsão de 28% do orçamento, essa criação de cargos daria para se enquadrar dentro dos 28%? Difícil, né? Provavelmente não. Até porque hoje uma creche ela tem uma necessidade de funcionários quase que o dobro de uma escola normal. Então, se numa entidade que a gente repassava subvenção, uma sala que atende 20 crianças, ela tinha 2 funcionárias só, hoje nós temos que ter, para 15 alunos, 4 funcionários. Então, assim, o custo é maior, né? Então, a vereadora presente aí, a professora também, né? Sabe bem do que a gente está falando, né, Márcia? Então, assim, é muito complicado. Então, é uma situação que o Conselho Municipal, o Conselho do Fundeb, vai se reunir, vai estudar. Seria interessante que vocês participassem disso também, porque para o ano que vem, né, nós teremos mais uma, e, se Deus quiser, logo, logo as outras 3 restantes. Então, assim, é muita creche, é muita criança, então a gente vai ter que se adequar mesmo. Isso vai depender muito realmente do orçamento, né? Para se adequar à necessidade. Se tiver verba e orçamento, a Câmara não vai se opor a nada, né? Lógico. Mas o orçamento ele já adiantou aqui de 28%. Por isso a minha pergunta. Então, tem que adequar. A hora que nós for discutir aqui a audiência do orçamento, nós vamos ter que sugerir que o Executivo modifique. Vai ter que prever isso no orçamento, senão esse orçamento está furado. Então, tem a questão da folha de pagamento e tem a questão do que é previsto para a educação, que nós vamos ter que repensar os gastos também. Então, se hoje nós, por exemplo, nós damos uniforme e outras coisas mais, nós vamos ter que cortar alguma coisa para priorizar a implementação de creche. A merenda também é da educação, não é? Mas ela não entra na aplicação. Não, né? Não, é recurso próprio. Então, assim, é uma situação que a gente tem que repensar também os gastos e a aplicação desse mínimo de recurso próprio. Vai além, Maurício, além do uniforme, material escolar, material de limpeza. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Deixa eu só a apostila é pelo convênio, que a educação tem o convênio, né, com a empresa, né? Eu não lembro o nome da empresa. A CEF. A CEF, né? Que fornece as apostilas. Hoje só para educação infantil. Só para educação infantil. Isso. E essas apostilas não tem como, porque aproveitamento se fazia de livros, né? A apostila não tem como, porque a apostila, o aluno faz as anotações, ele responde tudo nas apostilas. Então, praticamente inevitável, o gasto que vai ter. O material do aluno, né? Consumível, né? Nós não podemos. Com certeza. E a creche seria creche-escola, né? Hoje a creche é escolarização. A creche do município da 9 de julho, hoje ela já tem material apostilado também. Então, com certeza, esse daí também vai refletir no aumento. Pode prever uns 33%. Viu, Douglas? Isso, se a Receita acompanhar, talvez nem precisa estar reajustando o orçamento. Faz seu excesso de arrecadação,
porque está se vinculando novas receitas. Né? Agora, se for necessário... Isso. Se for necessário deixar de gastar em algumas prioridades para se gastar na educação, daí vai ter que fazer uma realocação aí do orçamento. Né? Deixando a educação de lado, estou preocupado com o fato. O prefeito assinou com o Ministério Público um termo de ajuste de conduta para construir em 360 dias ou um ano, isso foi em junho, um centro de zoonose. Gostaria de saber onde que está aí e o valor que está reservado para a construção do centro de zoonose. Porque senão o Ministério Público vai começar a multar a prefeitura. Centro de zoonose entraria no... É um termo de ajuste de conduta que o prefeito... Eu não assinaria nem com uma metralhadora no peito. Isso, saúde. Ele vai estar na saúde... Talvez é isso que a saúde está quase se igualando à educação dos 28%, né? Mas tem que estar na LOA porque tem 360 dias, ele assinou em junho, né? Tem que construir até junho do ano que vem. Dia 6 de agosto. Então até dia 6 de agosto tem que estar construído isso aí. E aonde que está essa verba? Eu recebi recentemente um comunicado de uma deputada, não sei se alguém mais recebeu aqui. Ela fez uma indicação ao governo do estado, não sei se vem. Vamos ver se vem. Se o Luiz Carlos conseguir aí, aí é só a contrapartida, né? Aí seria legal. Luiz Carlos, o que a gente consegue com indicação? Uma leitura. O secretário lê e encaminha para o executivo. Então, Valorizando a Saúde, que é o programa 8 aí, eu tenho quase certeza que a saúde me passou o valor sem prever isso que o senhor está citando aí. Seria começando em quase 10 milhões para 2014. Então, vai ter que se sacrificar alguma coisa dentro da saúde para executar o projeto aí, ou retirar de um outro setor e aplicar aquilo aí da saúde, que seria, eu acho que, quase o mais certo a ser feito aí. Desde que não seja a parcelinha do esporte, eu vi o Cleiton cochichando pro Lucas. Quanto que é o valor do acordo? Eu acredito que um centro de zoonose fique num R$500 milhão. Então, se eu tenho 10 milhões para a saúde... R$500 milhão certamente vai ficar. Sabe que se tirar R$500 milhão da saúde, vai fazer... porque se faz falta... O prefeito deveria ter pensado e pedido pelo menos uns 3 anos, né, até o fim do mandato dele, para construir esse centro aí. Nós, vereadores aqui, já pedimos emendas para deputados, para 2 deputados de um centro de zoonose. Um já respondeu para a gente que fez uma indicação ao governador. Pode esquecer. Nem que passar um tornado aqui em Cerqueiro, não vem essa verba como indicação, né? Então nós estamos esperando de outros. Eu fiquei bastante preocupada porque no convênio que nós assinamos com a prefeitura, tudo que está no TAC foi repassado para esse convênio, né? Até teve algumas coisinhas lá que saíram errado e eu questionei. Por exemplo, o centro de zoonoses não pode ser responsabilidade da ONG, né? E lá está passado, tudo que estava no TAC foi passado no convênio. Mas, porque, na verdade, o centro de zoonose, tanto terreno como construção, tudo teria que ser alguma coisa de responsabilidade do poder público, né? Nós estamos administrando um canil, não assumindo responsabilidade de construir centro de zoonoses, né? Tem que desapropriar uma área longe da cidade, no mínimo uns 2 quilômetros, para construir esse centro de zoonose. Tem que ser desapropriar a área, depois ter o custo da construção dos prédios, da administração, vamos falar assim, não sei qual termo que usa, baia para os animais, né? Separando as várias espécies, né? O canil. Canil, gatil, tudo tudo separado, né? Não pode ficar amontoado que nem quem estava aí. Não tem um número certo para pôr cada baia do canil, né?
É caro. Eu falo em 500 mil, mas nem tinha contato com o terreno. É um assunto Talvez, que realmente tem que ser rediscutido, né? Talvez até por isso que a deputada fez uma indicação ao governador, tendo em vista que os deputados, assim como eles têm, para emendas, eles têm um limite. E eles têm que dividir com os 645 municípios, né? Então, é claro que eles vão fazer a indicação na onde eles tiveram uma votação mais expressiva, mas essas emendas, elas são distribuídas. Então, 500 mil, um deputado não vai mandar como emenda, ele vai mandar uma indicação. Eu sei disso porque eu pedi um projeto da área social e o custo pela engenharia também era em torno de 500 mil. E o que eu obtive do deputado também foi indicação para o governador, que também até agora não aconteceu. Eu nem divulguei porque não aconteceu. E eu não tenho muita esperança, não. Mais perguntas? Gostaria, eu vou falar Kiba, né, porque a gente conhece assim, poderia expor a sua opinião a respeito da ONG, que é você administra, que é o asilo. Bom, o lar, né, está com 36 internos, nós temos 16 funcionários, gastamos a média de 18 mil só de funcionário, e a despesa nossa é uma média de 35 mil reais, né? A gente recebe 8 mil da prefeitura, que ajuda bastante, né? E a gente recebe dos internos, tem 3 ou 4, 35, 36, que não é aposentado. Fica 70% do salário dele para pagar a despesa deles. Mas a gente vive todo mês a média de 3, 4, 5 mil, 3 a 5 mil reais, que a gente precisa correr atrás, né? Que a gente faz evento, sabe? Baile, bingo, sabe? Rifa, sabe? Ajuda da cidade, sabe? Mas a gente está sempre devendo, a gente precisa o apoio de vocês estão apoiando aí, né? Precisa de emenda, mas para a gente receber essas emendas, o lar, como todas as entidades, está tudo meio desorganizado, porque não tem nada verbado, sabe? As plantas lá, as construção. E a gente correndo atrás, sabe? Na hora que a gente verbar essa parte nova aí, que está quase terminando, daí com certeza a gente vai melhorar a situação. Porque se essas verbas que vêm aí, se não tiver acertado os documentos lá, não vai entrar, não entra. Porque o deputado Curiati tem uma emenda de 70 mil para construção. Então, mas os documentos, hoje mesmo o Luiz Marcelo ia no INSS para acertar, sabe? Eu creio que o mês que vem, vai estar verbado a parte nova, daí já vai entrar 70 mil, já entra porque tem que apresentar o projeto, senão o dinheiro não entra, não. A gente precisa do apoio dos vereadores, né? Se tiver alguma emenda, pedir para deputado, aí a gente está precisando para construir a parte nova lá. Na nossa parte nova, construímos 250 metros, tem 18 pessoas lá, camado, certo? Mas a gente precisa construir a parte nova, porque o lar tem há 80 anos, e está tudo danificado, né? Que é a construção lá. E a gente precisa de verba para fazer outra parte nova, para passar a turma, né? Setor novo. Porque o idoso, né, fica que o setor lá de 80 anos, está tudo danificado, chão, sabe? Você lava, não enxuga, sabe? Então a gente conta com o apoio da cidade e dos vereadores, se tiver procurar verba para a gente, que a gente vai organizar agora a documentação, mas graças a Deus está indo bem, o lar está em administração boa, a cidade ajuda, né? A gente agradece. Douglas, para essas entidades, a PAI, Asilo São Vicente, quanto tem, e as ONG, quanto tem para os orçamentos aí nos próximos 4 anos? Esse vai estar detalhado lá na LOA. De cada unidade orçamentária vai estar lá na educação, na saúde, assistência social, que vai destinar o do Lar São Vicente, que é as subvenções de cada unidade. Vai estar detalhado lá na LOA, no projeto da LOA. Ele teria que pegar um por um.
Meu projeto aqui está bem abrangente, ele não vai estar delimitando quanto para cada unidade. É só no PPA, e quanto tem reservado? Não, o PPA também não delimita, porque entra tudo com manutenção geral do setor. Ah, manutenção que é a geral destinação, do setor. isso. É o que a Prefeitura Municipal deixa de gastar para repassar para a entidade. Isso, vai estar detalhado depois na LOA, que é o orçamento vigente para o ano que vem. Ok? Eu não tenho mais nenhuma pergunta para fazer. Por hoje. Registrando a presença aí do engenheiro Paulo Roberto, teria alguma pergunta sobre urbanismo, alguma sugestão? Não mais perguntas? Então, próxima quinta-feira, às 19h30. 19h30. É uma audiência pública daí para falar especificamente da educação. E a presença da secretária é indispensável. Eu só queria falar que... Então não foi marcado ainda. O nosso... então não está marcado. Então posteriormente será marcado. Ô Douglas, eu só queria assim, uma confirmação mais ou menos. O que eu tive de ideia é o seguinte: o que está programado aí depende muito de dinheiro de emenda, de convênios, porque é praticamente impossível se fazer com o orçamento do ano ou tentar se cumprir um programa de governo com o orçamento que se tem na prefeitura. Isso, o que eu disse, a gente tentou reduzir ao máximo o orçamento, trazer para uma realidade mais próxima do que está acontecendo. A gente, desde 2011, vem tendo uma queda de arrecadação, devido principalmente a receitas de transferências voluntárias do governo federal, aí, que estão caindo ano a ano, diminuindo. Então, essa diminuição, hoje a prefeitura, quando eu falo em recurso próprio, não é recurso só de arrecadação de IPTU, água e ISS. A gente depende muito da transferência do FPM, do ICMS do Estado, do IPVA, que são as cotas à parte. Tudo isso entra como recurso próprio. Só essas cotas à parte que vem de transferência, a gente tem aí 70% dos nossos recursos próprios. Quando a gente tem uma diminuição desse valor de transferência, afeta e muito a arrecadação do município. Porque os convênios, de uma maneira geral, o Fundeb, de uma maneira geral, eles vêm mantendo uma normalidade de arrecadação. Então, como a gente tem tido uma queda nos últimos anos dos repasses, não está tendo um aumento da arrecadação própria, que seria a própria arrecadação de IPTU e ISS. A gente teve uma boa diminuição de arrecadação de ISS, por causa da diminuição de algumas obras aí que estava tendo na cidade. Então, isso vem afetando e muito. Então, a gente tentou reduzir o orçamento. Então, o orçamento previsto, que era anteriormente, que era o que estava lá, era os 57 milhões. A gente teve que reduzir para os 52. Então, quer dizer, teve que sacrificar 5 milhões aí em despesa. Então, talvez cortou lá no esporte e lazer, cortou numa outra secretaria. Talvez diminuiu um pouco e poderia se aplicar na educação. Mas por quê? Porque a gente teve que cortar 5 milhões de que estava previsto inicialmente, se caso tivesse ocorrendo tudo dentro da normalidade. E isso vai se refletir até 2017. O plano anual, ele está trabalhando até 2017 com base no que a gente está projetando para o ano que vem. Só para se ter uma ideia, em 2012 qual era a projeção e o que foi realizado? 2012 eram 47 milhões, foi executado, deu quase 40 milhões. Então, teve um déficit de arrecadação aí de pouco mais de 8 milhões. Déficit de arrecadação de 67 a 2013. Isso. 67 município. Se a gente for considerar só a prefeitura municipal, 63. Descontando a Câmara, o repasse da Câmara, dá quase os 62, que dá 61 quebradinho aí. Já tem previsto mais ou menos
quanto que vai se chegar? Para 2013. Seria o cálculo da estimativa de receita. Isso, acho que eu falei, que é aquele que é o que eu repassei para vocês lá em julho. Olha lá, 2013. Só a Prefeitura Municipal, 44 milhões. Por que está esse previsto 67 milhões? Porque eu tinha 10 milhões, 61, né? 10 milhões só da receita de água e esgoto. Então, se eu tirar essa receita de água e esgoto, que ainda não veio nada, então quer dizer que ela nem entra na previsão até o final do ano, então eu teria 51 milhões para 2014 efetivo, para 2013. Expectativa, de acordo com o que vem ocorrendo no primeiro semestre, eu chegaria a pouco mais de 44 milhões, 44.700 aí. Então, quer dizer, não chegaria a 45 milhões em 2013. Tá, a gente tentou trazer mais dentro da realidade. Por isso que eu falo, a gente diminuiu a receita. Se aumentar a receita, se firmar mais convênio, vamos fazer tudo como excesso de arrecadação aí. Vão aumentar a despesa proporcional ao que está se aumentando de receita. Isso, fica mais controlado. Por quê? Porque alguns setores acabam não entendendo o que é a dotação orçamentária, o que é o dinheiro em caixa. Porque talvez a dotação, então, eu tenho um orçamento de 61 milhões. Não quer dizer que eu tenho 61 milhões para gastar em 2013. Eu tenho que ver quanto que está entrando de arrecadação para acompanhar. Sim, com certeza. Douglas, eu vou fazer uma pergunta. Talvez essa pergunta seria mais dirigida ao Vladimir, que é responsável pelo convênio, mas talvez possa... o ITR, Imposto Territorial Rural, o governo do estado firmou um convênio com os municípios que assinaram o convênio, não foram todos. O repasse seria de 100% da arrecadação para os municípios. É claro que, em contrapartida, o estado vai investir menos na parte da agricultura. Vai caber ao próprio município, com essa arrecadação, fazer os investimentos. Você sabe me informar se a Cerqueira assinou esse convênio, se a arrecadação do ITR, que está sendo encerra dia 30 de setembro agora, será 100% para o município, ou se o município não assinou, vai ser 50% só? O que eu sei informar é que a gente teve aumento na arrecadação de ITR em 2013. A gente está quase com o dobro do que já foi arrecadado em 2012, só de ITR. Só que ITR é uma pequena parcela, né, do orçamento. A gente for até ver aqui no que eu estou prevendo para 2014 só de ITR. Olha lá, 223 mil. Quer então, dizer, é uma pequena parcela. O ITR aumentou-se em 2013. A gente já ultrapassou o que arrecadou em 2012. Porém, eu não sei se te informar se foi por causa desse contrato assinado ou não. Com certeza não foi, porque 223 mil, a quantidade de propriedades rurais que nós temos aqui no nosso município, deve estar próximo de 500. Então, eu acho que nós estamos aí com a receita de 50%. Isso, se eu te falar, então... Talvez o Vladimir poderia responder, mas não... Se eu tinha dito que era 10% de aumento, 10,78, então se eu estou prevendo 2014 223, provavelmente em 2013 200 mil reais aí de TR. Então eu digo que aumentou a arrecadação de TR, agora eu não sei se foi devido a esse firmar convênio ou não. Não, esse aumento que você está firmando aí realmente é sobre o aumento do valor da terra. Isso refletiu. Houve aumento do valor da terra, automaticamente o cálculo aumentou, né? Mas eu creio que continua no 50% pela noção que a gente tem, né? Prestei serviço bastante tempo no Sindicato Rural, a gente tem noção de quantidade de propriedades rurais que nós temos no município. Uhum. Espero que o Executivo assine o convênio, que o próximo ano, né? Isso, porque se a gente fala em 50%, teria mais 223. 2014 a gente possa dobrar isso daí, que possa investir um pouco mais nas estradas rurais e outros investimentos aí. Claudinho não está aí também. Não temos mais perguntas aí, Maurício? Então, queria agradecer imensamente ao Douglas, que veio aí dar todos esses esclarecimentos para a gente.
provavelmente será convidado a voltar. Agradecer a todos os presentes, a Fernanda, secretária, os vereadores. Eu só queria dizer que a vereadora Márcia, que veio aqui participar com a gente, a administração pública é complicado. Qualquer empresa particular trabalharia de uma outra forma. Mas a administração é complicado. Tem que se abaixar o custo. Para se baixar custo, cai lá em aumentar, diminuir, por exemplo, o funcionalismo. Medida polêmica, difícil de ser tratada. Hoje nós tivemos aqui um exemplo já de uma medida um tanto quanto polêmica e dificilmente é aprovada aqui, como não foi essa de hoje, que seria, além de baixar custo, tentar aumentar a arrecadação. Então, realmente é difícil. Com o que se arrecada na prefeitura hoje, praticamente é o custeio do que se tem. O resto tem que vir, pelo menos que eu entendi, tem que vir de emendas e convênios com o governo federal, estadual. Agora, nós aqui na Câmara temos que ter consciência que, às vezes, é preciso tomar algumas medidas austeras, senão não se governa. Às vezes não são muito politicamente corretas do ponto de vista aí do que se almeja cada um, mas às vezes é necessário se tomar algumas medidas mais enérgicas. Não havendo mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, o grande arquiteto do universo, declaro encerrada a audiência pública.